Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. A gente se sente muito feliz de estar participando desse debate hoje. É um debate fundamental, justamente uma semana depois que nós realizamos o 6º Congresso do PT. Então, mais uma vez, a Casa Vermelha está de parabéns por propiciar um debate, por se antecipar, inclusive, em fazer o debate, antes, inclusive, que as nossas próprias instâncias locais façam, e não por nada, mas é que esse fim de semana também está acontecendo o Congresso Extraordinário da Central Única dos Trabalhadores, e parte da direção política do nosso partido está envolvida também nisso, já que se trata de um congresso que tem a participação, inclusive, de militantes de diversos movimentos sociais. E está de parabéns à Casa Vermelha, inclusive, porque, mesmo com essa concorrência da CUT, conseguir encher esse auditório na noite de hoje para esse debate que é fundamental. Acho que é importante a gente pensar um pouco a trajetória, a construção e o futuro do PT, olhando para a conjuntura política na qual a gente está vivendo, já que não existe um partido de trabalhadores que esteja alheio. Um partido que se pretende ser um partido de trabalhadores não pode estar alheio à luta de classes. Então, é importante a gente olhar justamente nessa quadra histórica em que a gente se encontra, num processo de um Brasil pós-golpe, mas que, na verdade, a gente diz que todo dia é um golpe atrás do outro, porque foi um golpe que objetivava não só afastar a primeira mulher presidenta da República e minar politicamente o Partido dos Trabalhadores e o conjunto das organizações de esquerda, mas, sobretudo, de retirar direitos da classe trabalhadora através de um programa de reestruturação do neoliberalismo no nosso país. É nesse contexto que nós estamos vivendo um momento importante para a vida do Partido dos Trabalhadores. Nós realizamos o 6º Congresso na semana passada, que se iniciou há 3 meses atrás, quando nós começamos a nos preparar para o processo de eleição direta, o PED, e, infelizmente, o nível do debate político que foi feito no Congresso não foi possível ser realizado em níveis municipais, justamente por esse modelo que nós consideramos que deve ser superado, que é o processo de eleição direta, e esse debate, inclusive, foi feito no Congresso, não de forma finalista, para que a gente pudesse ter espaços como esse, com o conjunto da militância, fazer o debate político sobre as nossas tarefas concretas. Acho que é muito importante que a gente pense, nesse momento, qual é o papel do PT. Por que PT? Qual o sentido de ter um partido de trabalhadores e trabalhadoras? E entender que, para além de a gente pensar numa recondução do presidente Lula à presidência da República, é importante que a gente tenha a capacidade de, com o balanço do que foi a nossa experiência de 13 anos de governo no Brasil, a gente entender quais foram os nossos acertos e quais foram os nossos erros, inclusive na perspectiva de composição de uma aliança que seja diferente daquela que nós fizemos quando governamos. Porque uma coisa, a militância do PT deixou bem nítida. A militância do PT não quer que o PT repita erros do passado. E as candidaturas que se apresentaram para a presidência nacional do PT foi justamente para corresponder ao anseio da nossa militância. A democracia socialista integra a mensagem ao partido e também é parte de um movimento que se chama Muda PT, movimento iniciado naquele Congresso de Salvador, ainda antes do golpe, quando nós apontávamos que era necessário lutar contra o golpe, ao mesmo tempo em que a gente mudasse o rumo da política econômica que havia se iniciado ali com Joaquim Levy.
E nós apresentamos, como candidatura desse movimento Muda PT, o nome do companheiro Lindbergh Farias. Nós entendemos que a candidatura do Lindbergh, inclusive, logrou já uma primeira vitória, antes mesmo do Congresso, quando ela fez com que a turma da chamada maioria do partido entendesse que a militância do PT estava querendo uma candidatura que tivesse um perfil de luta contra o golpe. E colocou acertadamente a companheira Gleice como candidata. A candidatura do Lindbergh atingiu menos de 40%, mas nós temos um entendimento de que teve um papel muito importante e nos sentimos, enquanto mulheres, muito honradas em ter a primeira mulher presidenta do Partido dos Trabalhadores. Mas nós entendemos que é preciso que a gente aprofunde algumas coisas. É verdade que o Congresso demonstrou uma série de pontos de convergência importantes entre nós, tanto no que diz respeito ao balanço da nossa experiência de governo, quanto na leitura da conjuntura, e aí, dentro dessa tarefa política imediata, que é aprofundar a luta contra o golpe, junto com a luta contra a retirada de direitos, reforçar o papel que tem as Frentes Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, e agora, essa semana, também foi lançada a Frente Ampla pelas Diretas Já, que traz não só o nosso campo político, mas traz, inclusive, setores da esquerda, com os quais, nos últimos 13 anos, pela leitura diferenciada que a gente tinha da conjuntura e do governo do PT, nós não estávamos atuando na mesma trincheira, que aí tem os companheiros e companheiras do PSOL, os companheiros e companheiras da Conlutas, etc. Desse ponto de vista, nós tivemos muito consenso. Mas é verdade também que a gente teve divergências significativas. E que foi um congresso que foi muito disputado. E esse aspecto deve ser encarado por nós como um aspecto muito positivo, porque, se o Congresso foi disputado, ele demonstra a vitalidade do Partido dos Trabalhadores, ele demonstra a democracia interna do Partido dos Trabalhadores. E ele demonstra para o conjunto das forças políticas a necessidade de que, nessa próxima quadra, nessa próxima direção do partido, a gente consiga fazer mais debate político entre nós e ter a capacidade de construir sínteses coletivas, que não sejam somente a posição de uma corrente política, mas que justamente seja a síntese das posições do conjunto das correntes do PT. E, nesse sentido, a correlação de forças que o PT sai agora desse Congresso vai facilitar bastante isso, porque nenhuma corrente política representa hoje 50% mais um da direção do partido, o que significa dizer que as decisões vão precisar ser tomadas, de fato, na nossa instância, que é o Diretório Nacional. É muito importante que a gente entenda esse processo de disputa, percebendo, inclusive, como positivas as contradições do PT. Porque, se é verdade que um setor do PT, não que tenha gente mais socialista ou menos socialista, não estou dizendo isso, mas, se é verdade que um setor do PT se incomodou e pautou no Congresso que nós não abríssemos mão do socialismo no nosso texto de estratégia, e a gente teve tensão quanto a isso, mas esse mesmo partido que teve essa polêmica sobre ter ou não afirmado o socialismo no texto, fez uma homenagem ao centenário da Revolução Russa na abertura do seu congresso, tocando, inclusive, a Internacional Socialista, embora o som tenha falhado justamente naquela hora. Mas eu estou colocando essas coisas, essas contradições, não por nada, mas para que a gente tenha o entendimento de que o PT continua sendo um processo aberto, continua sendo um partido que tem um processo político que está em aberto. E, se nos processos municipais nós nos desanimamos
e achamos que teve problema, não só em Fortaleza, mas em alguns outros municípios, a gente sai do Congresso Nacional, eu finalizo dizendo isso, absolutamente animadas, inclusive para disputar desafios que o Partido dos Trabalhadores tem no próximo período, como, inclusive, rever o seu método de escolha da direção partidária, mas também entender que a juventude tem um papel muito importante nessa quadra histórica e é fundamental que o partido ouça a reivindicação dos jovens em ter 5% de recursos do fundo partidário para a construção da juventude, porque a fala da Gleice está correta, não dá para o maior partido da esquerda do Brasil não ter uma juventude à sua altura, e isso tem a ver com o investimento político que tem que ser feito, assim como a necessidade da criação da Secretaria LGBT e de construção de espaços onde os setores se reaproximem do partido. E acho que a Casa Vermelha é uma casa que acolhe a necessidade desse conjunto de debates e representa também uma coisa que nós precisamos recompor no PT, e por isso eu fiquei muito feliz com a homenagem à Revolução Russa na abertura do nosso congresso, que a gente recompor aspectos afetivos, espaços afetivos dentro do PT. O MST, através das suas místicas, nos ensina muito sobre isso. Nós precisamos recuperar essas práticas, recuperar esses espaços, e, portanto, como contribuição a essa noite de hoje, eu gostaria de presentear a Casa Vermelha com a nossa revista número 5 da Democracia Socialista, que justamente traz debates importantes como os direitos trabalhistas no século XXI, o debate sobre marxismo. Já tem um texto sobre o papel do Daniel Ben Said aí na luta do marxismo internacional, e na próxima edição a gente vai ter uma revista sobre a Revolução Russa. Mas fica aí nosso presente, nosso agradecimento pelo convite e a nossa disposição de com esse agrupamento político que constrói a Casa Vermelha para mudar o PT. Junte-se ao PT nessa luta.